Geladeira Consul CRD37 não gela. Geladeira Consul CRD37 congelando a parte de baixo. Pessoal, Sérgio aqui da Tempermac falando e nós vamos falar sobre essa geladeira, tanto a CRD37 quanto a CRD36. Você vai aprender sobre esse problema, o que está acontecendo. Gente, neste vídeo você não só vai aprender como resolver, mas você vai ter uma aula. Beleza, pessoal? Então, antes da gente iniciar como se resolve esse problema, como sempre, você já conhece quem me segue, momento jabá, porque eu tenho que pagar a comida que eu como todo dia, pessoal. Então vamos lá. Quem quiser aí participar de uma assinatura para ficar especialista aí na linha branca, com de geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, placas, é só fazer uma assinatura mensal de R$ 26,90, somente R$ 26,90. Você pode ficar aí todo mês pagando uma assinatura, você pode ficar pelo tempo que você achar que tem que ficar, já pode iniciar com um valor bem baixinho, hein? Ter uma profissão aí com valor muito baixo. Você vai aprender aí passo a passo, suporte no WhatsApp, e você só não aprende se você não quiser ou não gostar. Então vamos lá, Sérgio, jabá vendido, vamos iniciar esta aula. Pessoal, eu estou aqui com uma geladeira, a CRD36 ou a CRD37, que ela está congelando tudo embaixo ou ela não está gelando, né? Esse problema a gente vai ver aqui um passo a passo. Bem, aqui é a cara da geladeira, aquela geladeira duplex aí da Consul, geladeira legalzinha, né? Bonitinha. E a gente vai aprender isso aqui, ó, um pouquinho disso aqui. E tem outros slides aqui, olha que coisa interessante. Ó, mastigado, gente, isso aqui tá mastigadinho, ok? Não tá com cuspe, mas tá mastigado. Então aqui, pessoal, nós temos a visão geral aqui dessa placa eletrônica. Sérgio, como é que eu chego nessa placa eletrônica antes de você falar aí? Simplesinho, olha. Dentro dessa geladeira, ela tem lá o controle de temperatura, ok? Tem um controlezinho aqui de temperatura. Nesse controle de temperatura, deixa eu abrir a minha paleta aqui. Então nós temos aqui o controle de temperatura com um botãozinho do qual você vai selecionar os níveis de temperatura que você quer, né? Desde mais quente a mais geladinho. E só que tem o seguinte, para acessar essa placa eletrônica, ó, eu escrevi aqui, ó, capa só encaixe. Ela tem uma capa aqui, ó, meio que translúcida. Ela pega aqui assim. Gente, é só colocar o dedão aqui com uma chavinha de fenda bem na lateralzinha e puxar que ela sai. É só encaixezinho isso aqui, tá? Isso aí é molengo tengo. Então o primeiro passo é tirar essa caixinha daqui. Tirou esse acabamentozinho de plástico aqui do fundo, nós vamos aqui para o slide 2, ó. Você vai ter esta visão aqui. Ah, moleque! Então vocês podem ver que aqui, ó, tem aquela capa, ela é presa no encaixezinho aqui, né? Tem os encaixezinhos que a placa vai, aquele encaixezinho entra. Então depois que tirou, você tem essa visão aqui. Gente, coloquei uma chave de fenda aqui, ó, novinha aqui, para explicar que você vai pegar uma chavinha de fenda e você vai colocar aqui exatamente nessa travinha aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, trava com uma chave de fenda, destrave. Você vai colocar aqui e você vai forçar essa travinha para você puxar toda essa parte aqui, ó. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Você vai, depois que travou, ela tem as travinhas em volta aqui que você consegue tirar facinho puxando, né? Pode usar até essa própria chavinha de fenda mesmo, ou com a mão, com a unhazinha, você vai puxando, ela sai todinha. Facilzinho assim, ó, não tem parafuso, não tem nada, é só essa travinha aqui e o resto é encaixe. Tirou essa travinha aqui, você vai ter essa visão linda e maravilhosa dessa placa. Preste atenção, meu caro Watson. Olha aqui, nós temos um encaixe, que é o encaixe que é da rede, vem do sinal da rede elétrica, e o compressor, e aqui é o encaixe para o sensor de temperatura. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer primeiro com essa foto aqui. Aqui, ó, nesse encaixe você tem aqui, olha só aqui, mastigado. Gente, não, se isso aqui não está mastigado, então não sei mais o que está, ó. Esse cabo aqui é o cabo, você vê dois fios vermelhos e vai lá para o sensor de temperatura que fica lá na placa fria. Ok? Depois eu vou voltar aqui que eu preciso falar uns paranguauê aqui com vocês aqui. E aqui no encaixe, ó, fio vermelho. Esse aqui, o fio branco, mal dá para ver aqui nessa foto, mas o fiozinho branco tá aqui. É o que vai para o compressor, o acionamento do compressor. E o fio azul, ok? Nesse encaixe que vocês podem ver aqui pela lateral. E depois eu vou fazer um comentário aqui no final, nesse slide aqui, sobre isso aqui. Bem,
Vocês viram que para destravar e chegar na placa eletrônica é facinho, facinho. Voltando agora, a gente já pode voltar para cá, né? A gente já pode voltar para cá. Então, isso aqui, pessoal, é a ligação. Olha que maravilhoso que está isso aqui. O sensor de temperatura nesse encaixe é um sensor de 2,7K. Ok? Depois eu vou falar como é que a gente vai estar vendo isso aí. Vamos lá, vamos já começar a aprender, gente. Então, a ligação, a visão geral está aqui. É sempre bom, eu já falei para vocês que daqui para frente eu vou estar fazendo vídeo nesse formato que facilita muito a compreensão. Você tem uma visão geral da ligação. Isso aqui ajuda pra caramba. E você vai ter aí a visão geral onde está o sensor de temperatura, onde entra a energia, e o acionamento do compressor. Isso aqui é bem simplesinho essa geladeira, né? É uma geladeira comum, não é uma geladeira frost free. Então, vamos lá. Tendo essa visão geral aqui, desta placa, vamos começar a falar sobre defeito. Gente, esse sensor de temperatura. Qual o defeito que pode dar na geladeira? Ou a sua geladeira não vai gelar, simplesmente você abriu a geladeira, ela gela muito pouquinho, praticamente ou nada, ou gela muito pouco. Você vê que os alimentos estão ficando muito pouco refrigerados ali dentro. É porque esse sensor de temperatura ele está danificado. Normalmente, quando isso acontece, esse valor aqui, esse aqui ó, de 2.7K, pessoal, é a resistência ohmica que esse sensor tem que dar nos dois terminaizinhos dele aqui, desencaixando, você vai medir o sensor, vai dar 2,7K. Há uma temperatura, isso que tem que deixar bem claro aí, tá, pessoal? Esse valor de sensor, ele é medido a uma temperatura de 25 graus, ok? A temperatura ambiente de 25 graus. Se a temperatura ambiente, você que está aí, morando num lugar que é bem quentinho, 35, se for 35 graus, esse valor vai ser menor. Se você está morando aí no sul, que a temperatura é mais baixa, vamos dizer, 15 graus, esse valor ali ele vai ser maior, ok? Mas você vai consultar o manual aí, e o manual vai te dizer pela temperatura que você está, qual o valor de resistência que ele tem que apresentar. Mas como você segue o canal da Tempermac, faz aí os cursos da Tempermac, você vai ver que a melhor forma de testar esse sensor de temperatura é num copo com água com gelo e verificando a variação de resistência. Ok? Mas sabe, a geladeira não está gelando nada. E esse valor aqui de resistência for muito alta, significa que ele vai manter o compressor mais tempo desligado do que ligado. Claro, se o compressor ligar um pouquinho, só um pouquinho só, vai refrigerar um pouco, de repente ele desliga. Fica mais tempo desligado do que ligado, é claro que a geladeira vai gelar pouco, porque essa resistência adquiriu um valor muito alto. Ou ao contrário, a geladeira congela tudo, porque esse valor de resistência aqui, ele não aumenta, ou seja, ele não aumenta, ele mantém esse valor ou um valor menor, baixa resistência, o compressor vai entender que está tudo quente lá dentro e vai ficar trabalhando igual um doido, congelando tudo que ele vê pela frente, ok? Então, resumindo, esse sensor aqui, esta peça, é responsável por ou a geladeira CRD37 ou 36 não gelar nada, ou congelar tudo. Os extremos, tá, gente? Os extremos. A gente ainda vai falar mais sobre isso. O compressor aqui, tá aqui, é claro, se a geladeira, a geladeira não funcionar, você não escutar aquele barulhinhozinho de motor, não, isso aí o motor já está começando a dar problema. Mas o motor parou, claro que a geladeira vai parar tudo, né? A geladeira não congela nada, porque o motor está parado. E óbvio, a placa eletrônica também, se ela der problema, a geladeira não vai gelar nada. Beleza, pessoal? Mas, vamos lá, estatística, seu Sérgio, eu quero estatística. Pode-se dizer, gente, essa estatística foi feita lá no boteco do seu Zé. Essa estatística feita lá, mais ou menos, diz que 80% ou mais, eu botaria assim uns 85% do problema dela congelar ou não gelar é nossa amiguinha aqui, o sensor de temperatura. Ah, eu troquei o sensor de temperatura, eu vejo que o motor liga muito pouquinho ou fica ligado direto. Aí eu colocaria o seguinte, eu colocaria as outras porcentagens, eu colocaria mais 10% de ser um problema. Ó, 10%, tá horrível isso aqui. Dessa placa com defeito. E 5% ou de repente até menos o compressor danificado. Mas a maioria das vezes é sensor de temperatura. Quando não é o sensor, troca a placa e você vai resolver aí 95%.
Mas é claro que você, como esperto que segue o canal ou faz o curso da Tempermac, você vai saber se, por exemplo, o compressor... Ah, mas eu troquei o sensor, não resolveu. Será que é a placa ou o compressor? Meu caro Watson, você vai ver, tá chegando energia aqui, ó. Tá chegando energia no compressor. Você foi lá, colocou uma lâmpada lá, ó, uma lâmpada. Colocou uma lâmpada aqui, com um bocalzinho, né? E botou aqui. Não tá chegando energia pro compressor. É claro que aí é a placa. Já trocou o sensor e não resolveu, aí é a placa. A lâmpada não acendeu quando você colocou nos dois fios que vai lá pro compressor. Então é a placa. Claro, e se a lâmpada acender e o compressor não armar, aí, meu amigo, claro, você ainda não vai trocar o compressor. Você vai abrir a caixinha aqui e você vai testar o relé, o PTC, vai testar o protetor térmico, né? A maioria dessas geladeiras é PTC. Mas se você pegar um outro tipo de geladeira, pode ser um relé, né? Mas você vai testar os componentes aqui. Se os componentes estiverem ok, aí sim é o compressor. Mas o grande lance aqui é verificar. Tá chegando tensão? Não. Então é a placa, já que o sensor foi trocado. Tá chegando tensão e o compressor não arma? Aí pode ser o PTC e o protetor térmico. Se os dois estiverem bons, aí, meu amigo, o compressor foi para o mundo dos compressores, já não existe mais entre nós. Que mastigado, hein? Vamos lá, vamos descer aqui. Então aqui eu já ensinei para vocês como é que destrava e acessa essa placa eletrônica, né? Aqui das cores dos fios do conector, para você não se perder e seguir aqui, ó, por aqui. Essa plaquinha aqui, gente, ela tem azul, tem de outras cores também, tá? Não necessariamente, ela pode ser vermelha, pode ser azul, pode ser verde, por aí vai. Essa aqui já é vermelhinha. Então, aqui, ó, olha só, vamos dar um dicão aqui, ó. Desconectou ela da placa, vocês podem ver que esse aqui é o conector do sensor de temperatura. Nossa, ficou horrível isso aqui. Então aqui está o conector do sensor de temperatura que está desconectado. Você vai vir com o multímetro na escala ômica e ele tem que... Daqui está indo lá para o sensor, tá, gente? Está indo lá para o sensor. Tem que dar aquele valor que nós vimos lá no início, 2,7K, a uma temperatura de 25 graus. Mas seja aqui no Rio de Janeiro, aqui no Nordeste, aqui no Norte, está marcando 35 graus. Claro, esse valor de 2,7 deve cair para 1,8, 1,7, 1,9 K, né? Porque essa temperatura, a resistência cai. Ah, mas eu estou morando lá na região serrana de Santa Catarina, hoje está marcando 5 graus. Aí, meu amigo, você não precisa de geladeira, não concorda? Aí você vai, claro que é uma temperatura muito baixa assim, o valor de resistência dele vai lá para cima. Pode chegar a 4, 5K, mas aí você, como é um cara esperto, você vai consultar a tabela no manual de serviço e ver pela temperatura externa se está batendo direitinho. Mas aquele teste que eu falei do copo com água, com gelo, é muito bom. Então se você está num lugar muito quente, enche o copo com água gelada, põe um cubo de gelo, mergulha o sensor e vê se a resistência vai estar variando. Ah, mas eu estou no sul, eu vou botar água com gelo? Bem, água com gelo vai ter em todo lugar, né? Se você estiver em certos lugares do sul. Aí o que você vai fazer? Você vai esquentar uma aguinha e vai colocar lá e vai ver a variação. Beleza? Esquentou uma água, botou lá o sensor e você vai ver se ele vai começar, realmente a resistência dele vai começar a diminuir. E pro final, pra gente fechar aqui com chave de ouro, seu Sérgio, o senhor falou aqui, deu dica aqui de defeito, placa, mostrou aqui, ó, ensinando como é que é a ligação. Se eu quiser testar essa placa fora da geladeira, aí ó, tá mastigado, gente. Tá mastigado. Sérgio, como é que eu testo essa placa fora da geladeira? Tem duas uma. Ou você compra aí o equipamento de teste do Carlos da Cantest, que ele faz gigas de teste, ok? E ou você vai no lugar desse compressor, você vai botar uma lâmpada, e no lugar do sensor de temperatura você vai botar um resistor de 2,7K, ok? Bota um resistor no lugar do sensor e no lugar do compressor você põe uma lâmpada e, cara, você vai apertar o botãozinho lá atrás dessa placa e ver se a lâmpada vai acender. Feito isso, gente, olha, eu acho que eu vou até fazer um curso aí nesse curso aí. Agora fechando aqui, pra gente fechar agora. Fechou. Último slide. Pessoal, vou estar colocando o link na descrição, tá? Eu mostro nessa geladeira como troca aqui o sensor de temperatura. Se você não quiser clicar aí se você não quiser clicar no link da descrição que eu vou estar para você acessar direto esse vídeo, no YouTube você pode escrever lá, geladeira Consul congelando a parte de baixo. Aí espaço Tempermac. E vai aparecer lá, o YouTube vai dar a sugestão do meu vídeo. Aí eu mostro nesse vídeo algumas coisinhas e inclusive
onde fica e como troca esse sensor de temperatura, que é o que mais dá problema. Então já tem o vídeo no canal mexendo nessa geladeira com a mão na massa, como faz essa troca. Aí, ó, tá vendo? Então aqui, se você para trocar a placa, é só você fazer esse procedimento aqui, desencaixou, colocou placa nova aqui, encaixou e fechou. Trocar o sensor, você pode assistir esse vídeo aqui, né? Como mede, tá tudo mastigado, tá tudo entregue aí de mão beijada. Agora, vamos lá, pessoal. Agora vamos ver se vocês realmente podem colaborar comigo. Eu colaborei no que eu podia e a colaboração de vocês que eu peço, se o coração de vocês mandarem, é claro, aquele like maroto para nos ajudar e aquele comentário legal que vocês puderem deixar. Então, vocês dando aquele likeão para ajudar o canal ou ir deixando um comentário é a única coisa que eu peço aí, se o coração de vocês mandarem. Se não mandar, é porque o negócio não tá legal. Meus amigos, nós estamos aqui na democracia. Mas eu mesmo assim eu peço, se puder dar o like e deixar comentário, muito obrigado mesmo. Agradeço a vocês, que Deus abençoe a todos e a família de vocês. Pessoal, até o próximo vídeo e até mais. Fui!